ideias pra gente tocar no assunto. Esse é o Pod Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, direto da Inglaterra. A gente está chiquíssima. Muito chique. E a gente quer que você se apresente, Liz. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda, Liz. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito especial estar aqui com essas mulheres lindas e empoderadas. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Liz Oliveira, sou brasileira, moro na Inglaterra há 9 anos, fazendo 9 anos que eu estou lá. Fiz essa transição, tanto de carreira quanto de país, há 9 anos atrás. 2 mudanças e tanto, né? Sim, na verdade foi a minha segunda transição de carreira. A primeira eu fiz aos 26 anos de idade, a segunda aos 43 anos. Então, vai ser muito especial falar aqui sobre essa minha experiência lá na Inglaterra, também algumas diferenças culturais que eu acho bastante interessantes para a Com gente conversar. certeza, sim. Então, vamos lá, vamos às perguntas. Então, conta pra gente um pouquinho como é que a transição de carreiras chegou aí na sua vida, porque hoje você é especialista nisso, né? E Sim. assim, as nossas seguidoras, né, muitas estão mudando de carreira agora, então é muito importante elas também saberem como é que funciona, o que que precisa fazer, né? Então conta pra gente como é que isso surgiu na sua vida, né? E foram 2 vezes, É. né? É, É interessante, porque aos 23 a gente mudar de carreira Sim. já requer coragem aos 40, aos 23 que a gente ainda não tem maturidade, a né? primeira foi aos 26 anos. 26, Meu background é na área de TI. Eu sou Uhum. formada em tecnologia da informação e eu comecei nessa área de programação, analista de sistemas, mas não me identifiquei muito com essa parte técnica. Tinha dentro de mim algumas habilidades que eu entendia que poderiam ser mais úteis na área gerencial, na área de gestão. E aí, muito novinha, eu falei, poxa, deixa eu começar a estudar essa parte de gestão para poder aproveitar essas habilidades, porque eu acho muito importante a gente ficar atento nos feedbacks que a gente recebe das outras pessoas. Se as outras pessoas falam para você, poxa, você se comunica bem ou você explica bem, você faz esse tipo de atividade aqui muito bem, então você começa Você gosta de se... pessoas, né? Porque Exatamente. a gente ouviu aqui outro dia que a primeira coisa era saber se gostava mesmo de De pessoas, né? pessoas. Exatamente, gostar de pessoas é tão importante nessa minha área de gestão de projetos, porque certeza. projetos é feito por pessoas. Sim. E 60% a 90% da minha atividade é comunicação, relacionamentos interpessoais. Então, gostar de pessoas, saber se comunicar é fundamental, é uma das soft skills mais importantes na minha carreira. Mas lá na época, em 2000, quando eu tinha 26 anos, eu estava numa área muito técnica e achava que aquela área não era para mim, era um desperdício de algumas habilidades que eu achava que eu tinha, e eu queria migrar para essa área de gestão. E aí eu fiz um MBA na época em gestão de projetos. Desculpa, eu fiz um MBA na época em gestão de negócios. De negócios. Gestão de projetos foi depois, em gestão de negócios. E aí eu fiz a minha primeira migração. Eu saí de uma parte altamente técnica, que era desenvolvimento de sistemas, programação, testes, e fui para uma área gerencial, mas ainda no mesmo nicho que era tecnologia. Então, eu passei a ser gerente de TI, gerente de tecnologia. E comecei a desenvolver, desde os meus 26 anos, as habilidades de gestão. Relacionamento com pessoas, comunicação, liderança, gestão de orçamento, gestão de custo, gestão de tempo. Só que não de uma forma estruturada como as metodologias de gestão de projetos organiza essas disciplinas. Então, era meio que na intuição. Eu fazia gestão de projeto, eu fazia gestão de escopo, gestão de comunicação, gestão de pessoas, mas era meio que na intuição e naquilo que eu tinha aprendido na área de gestão de negócios. E comecei a trabalhar nessa área de gestão por muitos anos. E com os meus 43 anos de idade, quando eu migrei para a Inglaterra, eu trabalhei como gerente de projetos.
E aí eu fiz a migração para a área de gestão de projetos. Mas antes eu também já trabalhava aqui no Brasil numa área de projetos, mas não como gerente de projetos, porque aí projetos têm várias linhas, né? Uhum. Então eu fiz essa transição 2 vezes na minha vida, transição de carreira, uma aos 26 anos e outra mais tarde, já no início dos E aí 40. veio com esse embasamento que você colocou lá no primeiro, né? De organização, com Sim. metodologias. Sim. Foi essa a diferença aí que você introduziu na sua gestão. A gestão de projetos tem muito método. Uhum. É uma profissão que existe muita metodologia, muitas ferramentas, muitos métodos, Sim. mas você também tem que ter muitas habilidades de gestão de negócios. Então, eu aproveitei toda essa Da experiência que eu já tinha é. para usar na área de gestão de projetos. O interessante quando a gente faz uma transição de carreira é a gente avaliar quais são as habilidades que a gente já tem que a gente pode usar na nova área. Excelente. Não é começar do zero. Eu ia te Ninguém- perguntar isso, né? Quais são os passos que as pessoas precisam para os primeiros passos para você começar a fazer uma transição de carreira, né? Aí você já está dando uma dica, né? Primeiro é você já conhecer um pouco o que você quer, né? Tá mais dentro. Então conta pra gente um pouquinho o que a pessoa precisa fazer para ela começar a dar esse primeiro passo para troca de carreira, né? Para mudança de carreira. Eu vou falar uma palavra que muitas pessoas falam, essa palavra já está meio batida, que é a questão do autoconhecimento. Sim. Algumas Tudo, pessoas tudo falam, gira em tudo torno disso. Mas não A é, gente fala muito aqui Aqui sobre é o tempo inteiro. autoconhecimento, mas né? gira, tudo gira. Sim. Você tem que se autoconhecer. Quais são minhas forças? Uhum. Quais são as minhas fraquezas? O que faz que eu preciso sentido melhorar? também, né? Quais são os meus valores? O que faz sentido para mim? Quais são os meus interesses? Sim. A partir do momento que eu sei tudo isso, que eu me conheço, eu vou ter certeza que a carreira para a qual eu pretendo ir é a certa para mim. Porque não tem coisa mais frustrante do que você investir tempo e dinheiro, faz uma transição de carreira e fala, poxa, mas é isso? E você Ainda não tá na dúvida, né? Ainda não saber se é Ninguém aquilo, quer né? perder tempo, Com não é Sim. verdade? certeza. Então, a gente tem que fazer uma transição de carreira muito consciente, primeiro, entender exatamente a carreira na qual você está migrando. Você tem que entender, por exemplo, a minha área, você quer migrar para gerente de projetos. Ok, você sabe o que é um projeto? Você sabe o que faz um gerente? Você conhece a rotina do trabalho? Você sabe o que você vai ter que estudar? Você sabe quais são as habilidades técnicas e interpessoais? Quando você souber tudo isso, ok, falta isso e aquilo, mas eu consigo, estudando assim, isso daqui, eu consigo chegar lá, enfim. Vai se capacitando, Você né? Pra vai poder. se capacitando. Mas não Uhum. tem como fugir dessa primeira etapa. Eu, quando fiz a minha segunda migração de carreira, que foi uma transição muito mais estruturada e organizada, e por isso muito mais bem-sucedida, a primeira coisa que eu fiz é uma análise SWOT. Vocês conhecem essa ferramenta, análise SWOT? Não. Eu já ouvi Eu falar, não mas eu conheço. não lembro mais. Tem Fala muito um tempo. pouquinho pra gente. É. Conta o que é isso, pra gente. Análise SWOT. O nome é em inglês, né? O S é strengths, que são as forças. Quais são as minhas forças? Geralmente as empresas fazem isso em ambiente corporativo. É só você trazer para você. É a mesma coisa. Quais são as minhas strengths, que são as minhas forças, né? Sim. O W vem de weakness, que são fraquezas. Quais são as minhas fraquezas, Uhum. tá? O O vem de opportunities. Quais são as oportunidades que existem nessa área? Quais são os fatores externos que podem me ajudar a fazer a transição para essa área? Né? E por último, o T, que são as threats, que são as ameaças. O que pode me bloquear? Quais são os fatores externos ou até internos que podem me bloquear? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou muito introspectiva ou que eu tenho pavor de falar em público, isso pode ser uma ameaça para a minha transição de carreira. Eu tenho que trabalhar isso. Sim. Não significa que Deixa- uma ameaça ou uma fraqueza pode ser um obstáculo. obstáculo 100% que Sim. vai ser intransponível. Não, Sim. eu ainda assim eu posso aprender a falar em público, eu posso aprender as habilidades técnicas, mas eu tenho que me conhecer. Sim. Eu não posso chegar lá na hora e não sei falar em público. Não, você, quando chegar a oportunidade, você tem que estar preparada. E para isso você tem que se autoconhecer.
Onde eu posso melhorar? Eu acho que você Exatamente. tem um exemplo muito forte aí na sua vida, de duas transições, aos 26 e aos 40, quanto? 43. 43. Porque aos 23 não foi tão assertiva, não que não tenha sido. Talvez você caminhou nessa direção sem Estrutura, pensar muito exatamente. nessa estrutura toda. E aos 43, quando você fala que foi o que deu certo, talvez é o que veio com a maturidade, né? E aí a gente Exatamente. tem aí nesse seu ciclo o seu autoconhecimento, a sua maturidade, a sua percepção de quem é você, né? Reforçando o que você Sim. colocou, né? Que é se conhecer para saber por onde ir. E aí eu quero até adicionar isso que você falou. Teve um momento que eu fiz uma outra transição também. Conta pra gente. Eu fiz uma aos 26, onde eu saí da área técnica para a área de gestão de negócios. Depois, na faixa dos 38, eu entrei para a área de gestão de projetos, mas não como gerente de projetos, porque a área de gestão de projetos tem várias frentes. Eu trabalhava como membro de um PMO, que é o escritório de projetos, que aí você faz toda a parte de metodologia, de auditoria, não é uma gestão de projetos no dia a dia, você faz a gestão de um orçamento, de um portfólio, de um grupo grande de projetos. E aí, depois, aos 43 anos, eu fiz a migração para gestão de projetos. Então, na verdade, foram três, não foram só duas. Só fazendo justiça aí com a minha carreira. Né? Porque eu falei que tinham sido só Acho que duas, esse mas movimento- não, foram três. Esse movimento também tem que ter coragem, né? Tem que ter Sim. entrega, muito bacana. Agora, uma coisa Sair me da deixou zona de curiosa. conforto. Uma coisa me deixou curiosa. Como é lidar com pessoas no Brasil e pessoas na Inglaterra? Né? Isso é uma excelente pergunta. Existe uma diferença cultural muito grande entre o Eu Brasil. imagino. Entre o Brasil e a Inglaterra. Quando a gente fala da minha carreira, né, que é onde eu tenho a experiência, vamos falar no mundo corporativo. Gestão de projetos é igual em qualquer lugar. As mesmas técnicas que a gente usa aqui, nós usamos na Inglaterra. Sim. Mas a relação com as pessoas é um pouco diferente. No Brasil, eu tenho experiência nos dois lugares, eu posso dizer, no Brasil, as coisas tendem a ser mais informais, Uhum. tá? Enquanto na Inglaterra, as coisas tendem a ser mais formais. A comunicação no Brasil, ela é bem mais leve, ela é bem mais... eu acho que tem mais espaço para flexibilidade, Uhum. inclusive nos prazos dos projetos. Imagina. Ai, brasileiro. Aquela pontualidade britânica que eles falam, né? Justamente isso, né? Lá tem que Lá ser eles tudo fazem e certinho, entregam. né? A gente também faz entrega, só que eu acho que a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Eu digo a gente aqui no Brasil, né? Eu acho que tem um pouco mais de flexibilidade. Essa questão da pontualidade é muito interessante, porque a reunião lá, se você atrasa 5 minutos, você perdeu boa parte da reunião. Olha só. É isso aí. Não estou exagerando. Ai, Você perdeu boa parte. eu aqui no confesso que gosto bem da pontualidade. Eu também, eu sou muito pontual. Olha, eu já não. Só para fazer justiça, eu não trabalho no Brasil já há 9 anos, mas na época que eu ainda trabalhava aqui, eu cheguei a esperar pessoas quase meia hora. Ah. Aqui até em médico a gente leva quase 2, 3 horas de horas. bobear. Imagina. Acontece. Não é normal. É raro, mas Gente, acontece não com é frequência. Não é normal, É verdade. Mas é legal isso, eu acho que isso é muito importante, que é uma coisa de cultura que é importante a gente lidar, né? A gente lidar com isso. Agora, eu também fiz uma transição de carreira. Eu fiz uma transição de carreira quando eu tinha 44 anos. Eu era economista, trabalhava no sistema financeiro. E depois aí eu fiz um treinamento de autoconhecimento. Tá vendo? E- Importante. Pois é, e percebi que eu não estava mais feliz naquilo. E aí eu comecei a estudar. Na verdade, a minha transição de carreira, ela veio muito tranquila, que foi eu estudando que eu vi que eu tinha um dom.
Aí eu comecei a fazer psicanálise, comecei a estudar muito, PNL e tudo, e aí me tornei terapeuta, porque muitas pessoas gostavam do jeito que eu conversava. Olha aí o feedback, né, de outras É, pessoas. então, e aí eu fiz mas foi muito suave, foi muito assim, não foi aquela coisa assim, tem que fazer porque eu preciso ganhar dinheiro. Não, eu fiz realmente com muita consciência, muita tranquilidade, e eu sei que tem muitas pessoas que não têm isso, né? Que às vezes precisam fazer porque já não aguentam e também precisam ganhar dinheiro, né? E Às como vezes a a maternidade faz com que essa maternidade, transição né? aconteça com mais frequência, E a né? gente vê muitas mulheres, hoje em dia, as mulheres no mercado de trabalho, elas têm feito muito isso, né? Ou saído de casa, né, para se tornarem empreendedoras e tudo. O que que você dá, assim, de dica para as pessoas que estão indo né, nesse novo mercado, entrando aí para um trabalho tão novo? O que que é preciso? Ela, além do autoconhecimento, de todas as especialidades que precisa, o que que você considera uma coisa muito importante para uma pessoa fazer essa transição? Networking. Ah, Se você De já outras falou, pessoas. uai, De outras com Qual pessoas, foi o né? papel do network na sua transição? Conta aí pra É. gente. na primeira transição, aos 26 anos, quando eu saí da área técnica para a área de gestão de TI, foi uma das minhas conexões. Foi uma pessoa que já tinha trabalhado comigo, que lembrou de mim, achou que eu tinha todas as habilidades para trabalhar nessa posição e falou: olha, embora ela seja uma pessoa técnica, ela tem muito conhecimento na parte técnica, tem muitas habilidades que são importantes na área de gestão. Vamos convidar ela e vamos apostar, porque na verdade, quando você faz uma transição de carreira, você se prepara, mas sempre tem que ter alguém que tem que apostar em você, tem que te dar a oportunidade. Sim. Esse alguém pode ser alguém que te recomenda, ou pode ser alguém que você faz através do seu networking, ou você faz uma aplicação por meio do LinkedIn, como foi o meu caso lá na Inglaterra. Eu não conhecia ninguém quando eu fui para lá, né? Então, a minha primeira aqui foi aos 26 anos. Essa que eu fiz já na faixa dos 38, que eu tinha esquecido dessa, foi também uma pessoa que eu já tinha trabalhado com ela. E olha a importância do networking. No passado, eu indiquei ela Olha que para uma legal. oportunidade. É a importância do networking. Um dia você ajuda, outro dia você é ajudado. Exatamente. Então, na Estamos todos crise, juntos, né? A entender isso. na crise de 2014, 2015, que Sim. foi a crise do impeachment da Dilma, Sim. foi um momento muito difícil no país. Eu perdi o emprego e ela soube dessa oportunidade na empresa dela, não na área dela, e me recomendou. E aí, quer dizer, um dia eu ajudei, dessa vez eu fui ajudada. A importância do networking, a gente realmente tem que fazer networking. Principalmente se você quer fazer transição de carreira. Você não tem como entrar numa carreira sem conhecer ninguém. Você pode, mas você dificulta muito o seu caminho. E eu percebo assim, pela sua história, que é uma história muito legal, e que inspira as mulheres, né? Olha só, você quebrou provavelmente muitas crenças limitantes suas, E como? né? Muitos sabotadores. Sim. E também você teve muita resiliência para poder aprender, né? Para poder mudar de trabalho. Então, De isso país, de né? país, né? Nascer de novo, Nascer de novo. 40 mais, nascer de Você novo vê num país, não quantas. é fácil, não. A vida de novo começando aos 40. É isso aí, Exato. literalmente para mim. Você vê quantas qualidades que você teve que você provavelmente nem tinha essa consciência, né? E foi acontecendo para você e você foi desbravando. Que é importante a gente deixar aqui claro, né? Como que é importante para as pessoas também quebrarem um pouco dessas crenças de que não são capazes. Tá aí uma prova, né? Que você veio do TI, que não era uma área tão assim de relacionamento, Exatamente, né? era super técnica. Super técnica. E Meu ser início de mulher te carreira. limitou em alguma coisa? Foi algum obstáculo? Você encontrou algum obstáculo? Porque o meio tecnológico, eu tenho para mim, talvez agora nem tanto, né? Mas no início era mais escolhido por homens, né? TI, quando eu comecei, era uma carreira dominada pelo gênero masculino.
realmente. Eu acho Uhum. que isso agora está um pouco mais equilibrado, talvez ainda seja mais masculino. Eu, particularmente, não achei nenhum obstáculo na carreira, não esbarrei em nenhum obstáculo nesse sentido. Aham. Quando você falou de sabotadores, né, a gente passa por alguns. Sim. Eu não sei se essas questões melhoraram no Brasil, mas existe um pouco de preconceito com mulheres no Brasil. As mulheres No que Brasil é mais. Você vê essa que percepção no progridem Brasil mais é mais. rápido na carreira e muito jovens. Existe um preconceito. Sobre Não isso. sei como é que tá agora, porque eu já não tô aqui há 9 anos, vocês podem me dizer, mas existe um certo preconceito, Até tipo, salarial, né? Eu lembro Ai, que meu eu Deus, acho que ganhava continua tudo igual. metade. Eu ganhava metade dos meus colegas homens que tinham a mesma função que eu. É, não sei agora, né? Porque já tem 6 anos, vai fazer 6 anos que eu saí, né? Mas isso é muito triste, né? Você muito vê a triste. disparidade, e isso é muito real, porque eu vivi isso, né? Era metade do salário, e você fazendo a mesma coisa, às vezes até mais, né? Mas não era valorizada, né? E você fazia alguma coisa para mudar esse cenário? Ou não? Não, eu até questionava, mas não tinha Não como. adiantava, não tinha Não abertura. tinha, não tinha. É, porque uma das coisas nesse programa de liderança que eu fiz lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das coisas que eram só mulheres, porque o programa era específico para mulheres. Liderança é igual para todo mundo, em termos de técnicas, né? Mas a turma era só de mulheres exatamente para a gente poder discutir questões de maternidade, questões de gênero, né? Essas coisas. E uma das coisas que a gente discutiu lá entre mulheres é que nós somos muito boas como líderes, nós somos muito boas em, por exemplo, em pedir uma equiparação salarial, um aumento salarial, uma promoção para um funcionário nosso, mas não para nós. Uhum. E isso foi assim, unânime. A maioria de nós lá na turma tinha muito mais experiência em pedir para alguém da equipe do que para si próprio. Então é uma coisa assim que a gente, então acho que pode ser uma coisa relacionada ao gênero, né? Ao Porque gênero. A crença, a cultura, né, que É. vem, né, vem de muito tempo isso. Isso é É. cultural. Então, a gente tem que quebrar isso, né? Que é o que eu falo, as crenças acho que que limitam a gente. Ah, eu sou mulher, então eu vou ganhar A menos. gente cuida Não. mais, né? Eu acho que a A gente já gente tem esse cuida mais. A instinto gente de cuida cuidar, mais. cuida do outro e não cuida É da claro que gente, não né? são todas as mulheres assim, mas a Exato. maioria, nós somos as mães, né? Sim. Então a gente tem essa questão do nascer para cuidar. E a outra coisa é que a maternidade, aqui no Brasil, um pouco diferente na Inglaterra, que acontece mais tarde, as mulheres são mães entre os 25 e 35 anos. Isso Sim. é o ápice da carreira de uma pessoa. É. Não é certo nem errado, é fato, é como as coisas acontecem, né? É o ápice de tudo, até do período mais fértil da mulher, né? Exato, Que é exato. ali a gente tem esse. É a melhor idade até, Colocaram né? esse tempo, né, pra É. gente aí decidir. Então, muitas mulheres dão aquela parada para ter os filhos, e às vezes a mulher tem 1, 2, aí para por um bom tempo. E com isso, a carreira está lá, ó, sendo, né? Não vou dizer deixada para trás, a gente consegue trabalhar, Mas mas muito se a perde aí demanda em nesse caminho, casa é né? muito Isso. grande com Sim. criança pequena. Então, não tem como a gente fechar os olhos para isso e se enganar de que nada está acontecendo. A gente perde um bom tempo com isso. E isso também já deixa a gente, talvez, com uma posição, como é que se diz? Desfavorável no mercado de Sim. trabalho, até para assumir posições que viaja muito. Eu já tive que recusar. Eu fui mãe com 19 anos. E eu já recusei, garota ainda, muito novinha, na época de trainee, eu tive que recusar, assim, uma empresa dos meus sonhos, porque eu tinha que viajar muito. Como se eu tinha uma filha de 2 anos? Exatamente. Sim. Então, eu poderia hoje ser uma alta executiva dessa empresa? Poderia, mas estou muito contente com a minha filha, sendo Sua mãe da prioridade foi Marcela. outra, né? Então, assim, não tem jeito. Sim. E essas coisas que acontecem no mundo feminino é fato, a gente não pode ignorar, a gente tem que ver o que a gente pode fazer
para ir melhorando essas diferenças, né? Tendo mais ajuda em casa. Eu acho que essa nova geração que está chegando está muito empoderada nesse sentido. Vamos lá. Tudo bem, eu sou mãe, mas você é pai, vamos dividir as tarefas, né? Exatamente. É uma nova geração que está chegando aí para mudar com isso. E a gente Agora é mudar a cabeça, talvez, dos empresários, dos empregadores, né? Para tirar das entrevistas de trabalho também. Quem vai cuidar do filho na hora que você estiver trabalhando? Esse movimento Sei. está acontecendo. É. Tá Ele é acontecendo. devagar, mas É está devagar. acontecendo. eu acho que está acontecendo. Ele Nas tá grandes acontecendo. empresas, né? Não, mas eu acho que as pessoas estão olhando mais, não as familiares, naquelas bem enraizadas, mas a maioria das empresas já estão com um olhar. Até porque, vamos falar sério, tenho a impressão a maior que parte sim. das mulheres estão indo todas para o mercado de trabalho, gente. É difícil, a maioria está sendo chefe de família. Então, assim, nós estamos desbravando esse mundo aí agora, né? Eu acho que está mudando. Quem vai colher os frutos vão ser nossos filhos, nossos netos, né? Um pouquinho de cada Mas é o vez. nosso dedinho aqui que está mudando, né? As nossas gerações de mulheres anteriores também contribuíram muito para a gente hoje estar aqui nesse podcast, Sim, não é? Falando sobre isso. esses assuntos, Exatamente. sendo mulheres bem-sucedidas. Então, assim, é esse progresso que você falou que é gradual, né? Aí conta pra gente um pouquinho do seu trabalho, assim, como é que as pessoas podem, o que que você faz para ajudar essa pessoa a mudar a Fazer essa vida, né? A transição, fazer essa né? transição. O meu nicho é específico na área de gestão de projetos. Eu sou uma gerente de projetos com experiência na área, de 16 anos na área de gestão de projetos. Eu conheço bastante os processos, as metodologias, as ferramentas, as técnicas, todos os desafios que alguém pode encontrar nessa carreira. Então, a minha mentoria tem duas linhas. Eu faço mentoria daqueles que estão já na carreira e que precisam de apoio. Então, com algum assunto específico que precisam desenvolver, eu percebo uma certa fraqueza minha na gestão de risco. Então, eu ajudo aquela pessoa especificamente naquela parte que a pessoa se sente um pouco deficiente e gostaria de melhorar. E tem uma outra linha que é para quem quer fazer a transição da carreira. A pessoa que não trabalha na área, mas quer fazer a transição. E você pode fazer transição para a gestão de projetos estando em qualquer área. Você pode estar em TI, pode estar em marketing, pode estar na área de saúde. As organizações hoje em dia entregam seus objetivos por meio de projetos. Então, as organizações precisam de gerentes de projetos. É uma profissão que está em demanda. Que legal, né? Isso é bom. Sim, então meu papel é esse, é ajudar as pessoas que já estão na área, querendo melhorar, desenvolver alguma habilidade específica, ou desenvolver pessoas que queiram fazer a transição para a área. Bacana. Muito bacana. Eu acho que aí vem, né, essa questão também que a gente já falou de maternidade, da mulher, dessas transições aí. Quando você começou esse processo aí, como que ficou? Agora vamos fazer mais intimidade. Mais intimidade, que a gente gosta de intimidade. Tá Como certo. que ficou a Liz mãe, né? A Liz mulher nesse processo todo aí de mudança? Sua filha foi com você? Não, Fala um ela pouquinho não pra quis. Eu gente. fui mãe muito nova. Então, eu vou fazer 52 anos. Já estou aí nos 50 a mais, no grupo das 50 a mais. Eu fui mãe aos 19 anos. Quando eu fiz a minha transição lá para a Inglaterra, a minha filha já estava com 23 anos. Ela fazia direito aqui no Brasil. Ela não quis ir, tinha o namorado dela, a vida dela, ela não quis ir. E nós conversamos, né? Eu com 43, ela com 23. E ela falou: não, mãe, é o seu momento. Porque realmente quem é mãe sabe o quanto a gente Sim. dedica de tempo para as crianças, Sim. né? Quanto a gente Exatamente. abre mão da carreira, a gente acabou de falar isso aqui. E ela falou: não, vai. E eu fui para fazer um intercâmbio, tá? A minha ideia original era ir só para aprender inglês, para me tornar mais proficiente em inglês como uma linguagem profissional. Uhum, Só que eu estava naquela crise de 2015, uhum. não tinha emprego no Brasil, não tinha mesmo. Eu perdi meu emprego, eu prestava serviço para a Petrobras,
Lava Jato, tudo cancelado lá. Eu era contratada, perdi meu emprego. Eu falei, deixa eu fazer dessa crise uma oportunidade. É a oportunidade que eu tenho para fazer o meu intercâmbio, porque fui mãe muito cedo, nunca pude, depois nunca tinha parado de trabalhar. Achei o momento certo. Aí fui para lá, ela já tinha 23 anos, eu estava divorciada, era o momento certo. E aí a questão de você estar preparado quando a oportunidade aparece. Sim. Não espere a oportunidade aparecer para se preparar. Já espere por ela, né? Se preparando. Exato. Por exemplo, eu fui fazer um curso de 3 meses. É claro que eu não aprendi inglês em 3 meses. Quando eu fui para lá, eu já sabia. Eu fui Sim. para, Aí você Aperfeiçoar. conseguiu aproveitar Aperfeiçoar. mais, né, o Sim, curso. né? sim. Ninguém aprende inglês em 3 meses, nem estando lá. Então, e não adianta. Para você falar direito, você tem que aprender a gramática. E os cursos no Brasil são muito bons nisso. Porque eu fiz 2 cursos aqui no Brasil, foram excelentes. A minha gramática é muito boa. Então, tudo bem. Quando eu cheguei lá, eu não tinha o speaking, Uhum. o listening tão apurado. Porque você não fala, não pratica. Mas a minha gramática, a minha escrita sempre foi excelente. Olha que ótimo. Sempre Que é o foi mais excelente. difícil, né? Eu acho que eu consigo Você acha que entender, Eu mas acho a mais minha difícil gramática não é isso. boa, não. Eu acho mais difícil. Deus me livre, eu leio. Então, que assim, quando a oportunidade apareceu, eu estudei inglês quando criança, meus pais me deram essa oportunidade, eles puderam, né? Também tem isso, tem gente que não pode. Sim. Então, eu aproveitei essa oportunidade quando criança. Depois, mais tarde, eu mesma fiz por minha conta algumas aulas particulares. Então, quando eu cheguei lá, o inglês já estava ok. Era um inglês intermediário já bem bom, sabe? Sim. E aí eu fiz o aperfeiçoamento lá, nessas 3 semanas. Quando eu vi um mundo de oportunidades na minha área e eu desempregada aqui, falei, vou começar a aplicar. E aí é que vem a outra questão de você se preparar. Por exemplo, por que foi fácil para mim a questão de visto? Porque eu tenho cidadania portuguesa, eu tenho cidadania europeia. Tem muita gente que tem Fica mais e fácil. deixa essa oportunidade passar. Tem muita gente que eu digo que tem a possibilidade, De que tem a ter. voz, Sim, sim. que tem, Quem não tem aqui que no tem Brasil, pais, avós italianos, europeus, enfim. E a pessoa ignora. Fica a dica, hein, gente? E eu me lembro que quando eu tirei isso, muitos anos atrás, eu pensei assim, eu tenho esse direito, eu vou fazer. E por que não? E por que não? Eu posso. Sim. Nunca nem passou pela minha cabeça morar em Portugal ou na Europa ou qualquer lugar que fosse. Não passou, juro para você, não passou mesmo. Inclusive, eu pensava que a minha filha poderia aproveitar isso e não eu. A Olha gente sempre só. faz pensando nos filhos, Você sabe né? que eu tô querendo Juro tirar a por minha Deus. italiana Então para basta. o meu filho, mas você me inspirou agora. Ó, vamos ter sempre uma oportunidade chegando. Sim. Então, quando eu tirei a minha mãe que é a portuguesa, né, que passou dela para mim, ela falou, mas por que você vai querer isso? Eu falei, mãe, eu não sei. Sabe uma coisa assim, eu gosto de me Olha. preparar. Eu, quando eu fiz mestrado, eu também não pensava em dar aula. Eu falei, poxa, mas dar aula pode ser um plano B de carreira, por que não? Claro, com certeza. Com certeza. Então, assim, eu fiz o mestrado. Eu gosto de estudar também, né? Também tenho esse perfil de gostar de estudar. Então, eu fiz o mestrado. A oportunidade, quando apareceu em 2013, eu dei aula para uma business school. Se eu não tivesse esse mestrado, eu não poderia. Então, assim, a oportunidade aparece para quem está preparado. Exatamente. Então, você tem que estar preparado. Não, e todo dia tem oportunidade, né? É a gente ter essa sensatez de enxergar também, né? Porque passa assim, né? E pensa bem, 52 anos com tanto conhecimento e passou por vários processos. 3, né? 3 Jovem, só disso. Jovem, gente. Ainda mãe com 19. Eu achei que Uma ia jovem- chegar uma aqui e jovem ia ser mais, senhora. mais velha senhora, não, né? Não, nossa. Você tá linda e na flor da idade igual a gente. Ó. E é de inspirar mesmo. Conta pra gente só um pouquinho qual que é a média, mais ou menos, que passa por você, que faz essa transição de carreira, a média de idade. Você tem uma noção? Tem. Porque o meu Homem foi com quanto 44, mulher, né? você foi com 43. É na faixa dos 35.
Dos 35. É. E quem faz mais, homem ou mulher? Ah, acho que é equilibrado, É sabia? igual? Acho que sim. Tem alguma característica mais marcante em um grupo e em outro? Ah, todos eles, quando fazem a transição, não estão satisfeitos na É. carreira anterior, né? Estão buscando novos caminhos, Eu tinha, expansão. sabe, eu só fui descobrir com autoconhecimento porque eu fiquei hipertensa de tanto estresse. Você sabe que depois que eu saí da minha profissão, né? E comecei a estudar e comecei a minha transição de carreira, em um ano eu parei de tomar remédio para pressão alta. Se libertou, né, Me Carol? libertei. Era estresse demais. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje, sim, eu sou muito realizada, sabe? Mas foi um processo também. E não é fácil, né? Principalmente, né? Aquela pessoa que precisa. Por exemplo, um homem ou uma mulher que é chefe da família, que os recursos vêm deles, né? É mais difícil ainda fazer porque tem que ser muito bem pensado, né? Muito bem organizado, não é? Sim, com certeza. Tem gente Dá mais que você receio, orienta, né? continua trabalhando aqui e vai se especializando e vai fazendo aqui mais devagarzinho, mas você já vai fazendo aos poucos aqui. Como é que você orienta Sim, isso? Porque eu é acho importante que, isso, né? Ir devagarzinho, eu dependendo acho que é do caso. interessante ir devagar, até porque quando você faz a transição de carreira, você não tem experiência naquela área. Então, Sim. você já entra com um salário menor. Sim. Né? Porque o empregador já olha para você, que é verdade, você não tem experiência naquela área, então é muito difícil. Já é mais velho, né? Já é mais velho para Algumas algumas pessoas, não, quando faz nessa faixa aí entre 30 e 40, não tem essa questão da idade. Mais tarde, talvez. Aqui no Brasil, o etarismo ainda é grande, né? É. Lá no Reino Unido é bem menor. Eu trabalho com muitas pessoas assim, que 60 mais mais. igualdade. É né, porque nesse também sentido. lá a população é mais velha, mais né? velha. Mais velha. Por Concordo. isso. Concordo com você. Então, essa questão da idade para fazer a transição, acho que é muito variado, muito Uhum. variado. Mas a pessoa na faixa dos 35 é porque já sabe bem o que quer. E assim, uma característica no Brasil é o seguinte: a gente tem que escolher a carreira muito cedo, né? Eu fiz a minha escolha pela minha carreira com 17 anos, Eu 18 também, anos. TI. 17 anos. Quem somos nós, né? A gente não sabe nada da nada. Eu vida. formei com 21 em economia. É. Eu era muito novinha. Muito E aí novinha. você descobre, depois de estudar 4, 5 anos, que você não era aquilo que você queria. Aí o que você acaba fazendo? Você acaba buscando outras formas de se encontrar nessa carreira. Aí você pensa, tudo bem, aí como deixa eu ir para a área de gestão aqui, porque de repente, trabalhando com gerenciamento, eu posso me encontrar nessa carreira aqui, para não jogar esse esforço, uma faculdade fora, né? Uhum. Então, aí você vai encontrando. Mas tem gente que quando chega lá nos 35, 40, não quer mais aquilo mesmo. Aí quer mudar totalmente. É porque escolheu muito cedo. Escolheu sem saber nada da vida, sem ter experiência. Mas é como o sistema funciona. A gente sai do segundo grau, né, e vai direto para a faculdade, muitos de nós, eu fui. E não tem aquele momento de você amadurecer, aqueles 3, 4 anos que poderiam ser tão importantes Sim. entre, né, eu digo entre o segundo grau e E a a faculdade, faculdade. é. para você conhecer um pouquinho do mercado, conhecer as carreiras, conversar com mais pessoas. Exatamente, muito né? isso, Podia né? ter uma coisa de transição verdade. aqui, né? Porque eu acho que agora a gente tem se falado muito em transição de carreira, né? Vem mesmo dessa questão da insatisfação, da falta de preparo, da escolha muito cedo lá, né? Sim. Na Essa escolha na muito cedo é um juventude. tiro no pé para gente, eu acho. Muita gente insatisfeita. A minha filha fez direito e também não se encontrou. E tá um pouco querendo sair dessa área de direito, entendeu? É uma escolha muito, muito prematura. Também, Né? concordo. E assim, a única transição de carreira que eu fiz, que a única certeza que eu nunca ia ser fisioterapeuta pélvica. E acabou sendo, E né? acabei sendo. A minha transição, né? Não foi uma transição, né? Foi uma extensão, uma escolha que eu fiz aí
na minha carreira e sou muito feliz, graças a Deus. É. Adoro falar disso, É adoro bom, mexer né? com E é isso. bom quando a gente está satisfeita na carreira que a gente tem, que a gente escolheu hoje, né? Agora, fala pra gente assim, o que que você dá de recado pra gente fechar aqui? Deixa um recado para quem tem esse interesse e ainda não e ainda está com receio de fazer. Deixa um recado aí, o que que você acha que Medo, né? precisa? É. Olha, o recado que eu posso dar é: sai dessa zona de conforto. Todas as habilidades da maioria das profissões, elas podem ser facilmente aprendidas. Basta colocar energia. Se a gente colocar energia, se a gente colocar esforço, tempo, dedicação, as coisas acontecem. Como eu falei aqui anteriormente, não espera a oportunidade aparecer para você começar a se preparar. Você tem que estar Uhum. preparado quando a oportunidade aparecer. Ah, se preparar como? Aí é que entra aí o autoconhecimento. O que que você precisa aprender? Quais são as suas fraquezas? O que você acha que você pode melhorar? O que você acha que você pode estudar? Quais são os seus valores? O que que você se vê fazendo daqui a 5, daqui a 10 anos? Isso é muito importante, que se você não souber aonde você quer chegar, você só está vivendo, né? Você só está deixando a vida te levar. Você, na verdade, tem que saber aonde você quer chegar para que você leve a sua vida até lá e não deixar aí a sua vida à mercê dos acontecimentos. Então, é isso, é saber onde você quer chegar, se preparar, identificar quais são as suas fraquezas e as suas forças, quais são as oportunidades que existem no mercado de trabalho, o que vai te fazer bem, tentar alinhar melhor a sua carreira com o seu propósito, porque se você não fizer isso, você, no final das contas, Para a mim isso é conta vai fundamental, chegar. com certeza. Tem, É, é que o inesperado acontece na rotina mesmo, né? Vai fazendo que a sua oportunidade vai chegar. Que coloca É, energia nas coisas, né? exatamente, joga pro universo, É. né? Conta pra gente como, por exemplo, assim, se eu quiser, ou as pessoas que nos seguem, quiser fazer essa transição e quiser o seu contato para você dá essa orientação online para os brasileiros, como é que funciona e como que eles podem te achar? Tem o meu Instagram, né? @carreira projetada. Carreira projetada. Isso. A gente vai colocar lá no nosso Instagram para todo mundo que quiser. Ah, legal. E aí as pessoas lá têm o meu site, tem o meu WhatsApp, as pessoas podem conversar comigo por ali. Ah, que ótimo! Bacana. Muito Vamos lá fazer. E ali tem todas as informações da minha mentoria. E quem quiser bater um papo comigo sobre como eu posso ajudar, será um prazer. Nossa, adorei. Então vamos falar de prazer agora, que a gente Opa, tem também é bom, também gosto. Agora nosso vamos brincar. quadro. Aqui a gente tem que falar, né, dos prazeres femininos, Tá certo. do nosso sex appeal, mas não é nada constrangedor não, tá? É só uma brincadeira. A gente fala uma frase, uma pergunta e você fala a primeira palavra que vier É uma rapidinha. na sua mente. Meu aí. Deus, tô com medo. Rapidinha. É uma rapidinha. Rapidinhas são bem gostosas. Vamos lá. Uma palavra que representa prazer feminino. Uma palavra que representa prazer feminino? Dedicação, atenção, Isso aí. carinho. Falei algumas. Isso. Qual é o segredo de uma mulher confiante? Coragem. Um hábito que toda mulher deveria adotar. Estudar, se desenvolver e se autoconhecer. Um mito sobre o corpo feminino que deveria acabar. Todo mundo tem que ter aquele corpo magrinho, sem celulite, sem estria. Isso aí já caiu. Adorei. Que bom, a Paola de Oliveira tá aí, ó, se colocando E tá no lindíssima. carnaval. Nossa, é maravilhosa. Belíssima. Linda. O maior erro que as mulheres cometem ao cuidar de si mesmas. O maior erro que as mulheres cometem ao cuidar de si mesmo? Gente, essa tá difícil. Porque eu acho que cuidar de si mesmo é tão bom que eu não consigo ver um erro.
Ah, não, tem uns excessos, Tem eu uns acho. Ah, excessos? tem muitos excessos, né? Ah, Acho que tem seriam os muitos excessos estéticos? É, eu acho. É, como isso não faz parte de mim, eu nem lembrei disso, mas pode ser. O que melhora a sua autoestima? O que melhora a minha autoestima é reconhecimento. Eu gosto bastante de reconhecimento. Quando eu dava aula, adorava o com feedback dos meus certeza. alunos, no trabalho, minha equipe. Eu sou uma pessoa que gosto bastante disso. Sexo é mais mente, corpo ou alma? Pode ser tudo junto? Pode. Junto e misturado é melhor, né? Qual foi o momento em que você mais se sentiu poderosa? Ah, eu adoro essa experiência que eu tenho indo para o exterior. Eu acho que ali eu me empoderei bastante. Eu acho que você nascer num outro país, 40 a mais, sem conhecer ninguém, começar numa nova empresa, com um inglês não fluente ainda, apesar de bom. Um dos meus primeiros projetos foi na área de psiquiatria, Olha só. desenvolvimento de um aplicativo para a área de psiquiatria, para complementar tratamento de pessoas com PTSD, que é Post-Stress, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, que é pessoas com estresse a partir de alguma coisa muito ruim que acontece, uma perda, um acidente. E aí eu conversava com psiquiatras, com psicólogos, e foi bem difícil aquele projeto por causa da terminologia, que era totalmente desconhecida para mim, até em português, que dirá em inglês. Então eu pensei assim, nossa, depois disso eu acho que eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou muito poderosa. Né? Foi mais ou menos isso. Muito bacana. Uma frase que toda mulher deveria repetir para si mesma. Eu posso, eu consigo, eu sou linda, maravilhosa. Mulher Tô pode, arrepiada. né? Mulher pode. Capaz. Isso. E o isso que aí. nunca pode faltar no momento íntimo? Ai, não pode faltar tanta coisa, mas que o principal é amor. Eu sou romântica. Isso, adorei, adorei. Sempre. Amor é sempre bom, né? Sempre É. bem-vindo. Não é tempo que cura, é amor. Isso. Ô, gente, hoje nós tivemos o prazer de ter aqui com a gente a Liz Oliveira, especialista em transição de carreira, gente. Quem quiser, procura ela lá no nosso Instagram, nós vamos deixar todos os contatos dela e foi maravilhosa essa conversa nossa sobre transição de carreira. Hoje, muitas mulheres, né, precisam estar mais ligadas a isso, que eu acho que é muito importante a gente dar essa força para todas as mulheres. Então, assim, muito obrigada, foi maravilhoso te receber Também gostei aqui, muito. viu? Foi um prazer enorme, né? Trazer. Eu acho que tudo vem agregar aqui com a nossa fala, que a gente quer trazer essas mulheres fortes, assim, com exemplos como você, né? E que reforça o poder do autoconhecimento. Que Exatamente. inspira, né? Eu já ia Inspira. falar Mulheres. isso, inspira. Você Maravilhoso. simplesmente inspira, a sua história realmente é de, ó, eu tô arrepiada aqui de conversar, muito legal, viu? muito bonita. Prazer Obrigada mesmo te por receber. Muito compartilhar. obrigada pelo convite. Amém. Obrigada. Esse é o Pode Só Delas, feito pra gente tocar no assunto. Oh, oh,